Olá, paz de Deus para todos, mais que vencedores em todas as coisas em Cristo Jesus. Como sabem, nós estamos neste grupo, Alimento Diário de um Cristão, e Deus tem colocado aqui uma palavra em que Deus tem falado ao meu coração, em que se encontra em Mateus 16:15, em que diz assim: E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora bem, o próprio Jesus nos manda aqui a dizer para nós irmos por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Irmãos, quando o próprio Jesus menciona que ide por todo o mundo e pregai o evangelho, qual é o mundo? O mundo de cada um de nós. Se nós falarmos dele, de Jesus, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, eles vão entender e compreender o Jesus que está dentro do nosso coração. As pessoas à tua volta até te podem conhecer a ti, mas o Jesus que está dentro de ti, muitos podem não o conhecer. Por isso é que a Bíblia nos diz que tudo o que fala a boca, ou seja, tudo o que o coração está cheio, assim expressa a boca. Então, quando tu e eu temos o cuidado de fazer com que Jesus cresça em cada coração, nós vamos chegar ao pé da pessoa e vamos lhe falar de Jesus, a boa palavra. Por vezes, nós somos acordados à meia da noite. Por vezes, acordamos do nada às 3, 4 da manhã, que não é normal acordarmos a essa hora. Por que será? Deus quer falar connosco. E por vezes, quando tu te acordas, parece que um nome sopra na tua mente, o nome de uma família, alguém, um familiar, um amigo, alguém que esteja a soprar, alguém que esteja a precisar de algo de Deus. E Deus levanta-te a ti para tu orares por essa família. E a Bíblia diz para nós sermos como cartas escritas em que nós chegássemos lá e lêssemos a carta para essa pessoa. É engraçado que às vezes o Espírito Santo nos acorda à meia da noite para nós orarmos, nós oramos. E quando o Espírito Santo nos dá a palavra para nós falarmos ao nosso amigo, ao nosso familiar, a uma pessoa de família, algum vizinho, alguém que o Espírito Santo nos relembre na nossa mente, para nós lhe falarmos e nós vamos orar. Senhor, vai ao encontro dessa pessoa e fala-lhe tu. Por outras palavras, Jesus nos manda nós evangelizar e nós somos relembrados pelo Espírito Santo e nós enviamos o Espírito Santo para falar a essas pessoas. Quer dizer, Jesus nos manda a gente e temos o Espírito Santo que nos relembra a palavra de Jesus para nós fazermos. E quando Ele nos acorda à meia da noite para orarmos por essas pessoas, nós até oramos. Mas quando o Espírito Santo nos diz assim, vai lá falar com essa pessoa, fala-lhe da minha palavra. A Bíblia diz em Mateus 10, versículos 19 e 20, e naquela mesma hora vos será ministrado tudo aquilo que haveis de falar. Porque não sois vós quem fala, mas é o Espírito do vosso Pai que fala através de vós. Portanto, você sabe de antemão que quando Jesus nos manda falar a sua palavra, Ele, por outras palavras, está a dizer assim, olha, não te preocupes, como é que vais falar ou o que é que vais dizer. Apenas deixa-me usar a tua boca, o teu fogo, para que eu possa falar da minha palavra. Porque quando tu estiveres a falar, sou eu que vou falar através de ti. É o que a palavra vos menciona. Por isso, irmãos, a Bíblia também diz em 2 de Coríntios, capítulo 3, no versículo 2 diz assim, vós sois a nossa carta. Isto era o apóstolo Paulo que estava a dizer, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. Ou seja, a palavra de Deus estava gravada no seu coração, gravada, e conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas tábuas de carne, o coração. A palavra que nós ouvimos acerca de Jesus, acerca de Deus, ela fica gravada no nosso coração, irmãos. E o Espírito Santo vai fazer uso disso, para que quando nós formos postos em contacto com um amigo, com um familiar, alguém, se o Espírito Santo lembra você dessa pessoa, não custa nada. Se não consegues lá ir, liga. Fala com essa pessoa. Olha, só quero dizer que Jesus é isto, isto, isto. Fala, Jesus está a falar comigo para te dizer isto. E vai ser maravilhoso. Porque tu vais fazer o quê? Vais ser usado por Deus. E lembre-se, uma carta, irmãos,
se o apóstolo Paulo está por intermédio da palavra, ele nos diz que nós somos como uma carta. Irmãos, vocês sabem o que é uma carta? Uma carta tem que ter sempre remetente. O remetente fica sempre por cima, no lado esquerdo da carta. E o remetente fica por cima e o destinatário fica por baixo, fica lá o nome, fica a morada. Então o Espírito Santo não se engana. O Espírito Santo, que é o remetente dessa carta, ele vai te lembrar a ti qual é que é a pessoa, irmão. Vai-te dizer qual é a morada da pessoa. Vai-te dizer qual é a pessoa que tu tens que falar. Por isso, irmãos, o Espírito Santo nunca chega atrasado. Se ele está a precisar de ti para que tu possas falar a outras vidas, sinte-te com alegria, com gozo. Sinte-te como um vaso. Se um vaso que foi feito para servir, se ele pudesse falar, irmãos, ele dizia: que alegria, que satisfação eu tenho na minha vida. É verdade que fui feito para servir, é verdade. Posso até estar arriscado, mas eu fui feito para servir. O meu dono me serve. O meu dono se serve de mim. Eu lhe sirvo a ele café, lhe sirvo a ele água. Se o copo pudesse falar, ele dizia: estou satisfeito. Embora possa estar arriscado, porque somos muitos, e o meu dono, quando vai me lavar, provavelmente é capaz de batermos um contra o outro e ficarmos lascados, mas isso não importa, porque o gozo que tenho em mim é mais importante servi-lo do que olhar para as feridas. Irmãos, tu também podes estar ferido com alguém que te magoou, alguém que te ofendeu, alguém que te maltratou. Lembra-te, o gozo que lhe estava proposto, diz a Bíblia, suportando a afronta, desprezando a afronta, suportou a cruz, pelo gozo que lhe estava proposto. Esse é Jesus. Então, e tu e eu que possamos ser comparados com ele. Quando Jesus nos manda fazer uma coisa, não olhamos a meios para conseguir fazer com que a palavra de Jesus chegue ao destinatário. Lembra, tu és uma carta escrita não com tinta, mas escrita pelo dedo de Deus, no teu coração. Por isso ele disse-te: vai por todo o mundo e prega a minha palavra. Qual é o teu mundo? Onde tu trabalhas? Os teus amigos, os teus familiares, o teu grupo de amigos? Começa a mostrar-lhes que tens Jesus dentro do teu coração. Não queiras esconder Jesus, assim como os demais esconderam Jesus no barco e só quando tinham aflição é que o foram acordar. Que tu e eu possamos usar o Jesus que está dentro do nosso coração e que possamos ir ao pé das pessoas e falar-lhes de Jesus. Assim que, como o Espírito Santo te acorda pela manhã, para que tu possas interceder por esta e por aquela vida, e que esse nome está soprando na tua mente. Tu ouvires este áudio, provavelmente o Espírito Santo está a ministrar o teu coração. E vais-te lembrar o nome, e tu vais ter que falar. Sinte-te com gozo, com alegria, porque vais ser usado por Deus. Vais ser usado. Não te preocupes, que diz a Bíblia em Mateus 10, versículo 19 e 20, e naquela mesma hora vos será ministrado tudo aquilo que haveis de falar, porque não sois vós quem fala, mas é o Espírito do vosso Pai que fala através de vós. Portanto, meu caro irmão, minha cara irmã, se o Espírito Santo te acorda à meia da noite, sinte-te alegre, sinte-te feliz, porque Ele conta contigo. Ele conta com a tua casa para evangelizar, para pregar a tua palavra. O que é pregar? Não é só em cima de um púlpito, é no dia a dia. Que tu e eu possamos ministrar aquilo que Jesus nos manda. Vai falar com aquela pessoa que te magoou. Vai falar de Jesus àquela pessoa que anda contigo, que está perto de ti. Até pode estar longe, mas simplesmente um telefonema que tu consegues lá entregar a palavra rema. E essa palavra vai fazer efeito no coração dessa pessoa. E essa pessoa se vai render totalmente a Jesus. Vai pedir perdão pelos seus pecados. E vai voltar novamente ao caminho. Lembre-te, há pessoas que não estão a ir à igreja. E Deus precisa de enfermeiros espirituais para que possam ir a casa e que possam restaurar vidas. Possam fortalecer as vidas. Deus conta contigo para espalhares a sua palavra no dia a dia, na feira, no teu trabalho, onde te encontras, irmão. O teu vizinho precisa de uma palavra amiga. Essa palavra vai abraçá-lo. Vai, faz a vontade de Deus. Lembra-te, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Lembra-te que o apóstolo Paulo diz: vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, não com tinta,
mas escrita com o dedo de Deus. Jesus conta contigo. O Espírito Santo conta contigo. Amém? Deus vos abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus Cristo. Se esta palavra, se este conselho te fez bem a ti, partilha com os teus amigos, com os teus familiares. Deus te abençoe. Um abraço do vosso irmão Toy, em nome de Jesus Cristo. Amém.